Bem, eu vou começar já, desculpa. Até as canecas, com o logotipo, este senhor não brinca serviço. Caramba, e o cenário e tudo. Era suposto eu apresentar o convidado, mas vocês já viram que passámos essa porta. Esse é o David. A vantagem... O David veio aqui ao meu podcast, eu convidei-o e vamos conversar um bocadinho. A vantagem é quando temos malta que está muito habituada a isto já. Não é, Rui? E sendo assim, passo a parte da apresentação. Rui Santos, ator. O resto, vocês saberão. E, aliás, acho que só não sabem uma coisa. É que houve aqui uma fuga de informação quando o podcast começou. E souberam que tu vinhas cá hoje. Porque viram-te aqui antes, o quê? E souberam que vinhas cá hoje. E então... não vamos revelar, não vamos entrar aqui em detalhes como é que tu conseguiste entrar hoje, porque isto estava aí uma fila, uma coisa louca ainda. Bom, mas nós conseguimos dar aqui a volta ao assunto. Isto é mentira. Demos aqui a volta ao assunto, que isto não estava fácil, mas nós começamos aqui umas técnicas. Assim, convidados deste patamar, temos que ter ali uma porta à parte. Ou então outras, enfim. Ele quer ver se me apanha, mas eu não caio nessa. Não, já estás habituado a estes truques, não é? Não, ninguém fica à minha espera, já ninguém. Já sou contra. Já tenho pelinhos brancos na barba, já não. Já sou um homem de respeito, já não me faltam ao respeito. Pronto, isto então, é muito bom, aquilo que eu disse, já não me faltam ao respeito, mas digo isso com uma certa. Desculpa. Certamente foi alguma confusão minha, mas. Rui, então. Força, tu estás bem mais à vontade nisto do que eu. São quantos anos? 22. 22. Eu comecei com 15 anos, 15, 16, no Barreiro, aqui ao lado, a fazer animações de rua. Ia trabalhar no Teatro Municipal do Barreiro. Tínhamos um grupo de animação que trabalhava para a Câmara. E então comecei a fazer animações de rua, malabarismo, cuspia fogo. Fazia animações em centros comerciais, comecei por aí. Depois das animações fui para o Teatro Municipal do Barreiro, onde fiz 2 peças de teatro. Depois estava a estudar na António Rui, em Lisboa, uma escola mais virada para o ensino artístico, e um colega meu de turma disse-me: tenho aulas de sapateado no Chapitou e vou ter uma aula agora e não sei o quê e tal. E assim, posso assistir? Podes. Eu fui com ele. E ao lado havia aulas de expressão dramática. E eu comecei a olhar para as aulas e tal, mas eu quero fazer isto. Eu gosto disto, eu quero fazer isto. E fiz. Então fiz o curso de 3 anos do Chapitou, adorei. E depois comecei a fazer publicidade. Depois a agente que eu tinha na altura era uma agente que também tinha um departamento de atores e disse-me: tu tens a escola do Chapitou, és ator, portanto tu devias fazer um casting para uma novela que nós temos agora, que é o Anjo Selvagem. Portanto, eles andam à procura de atores e eu fiz o casting, que eles precisavam de alguém que pertencesse ao circo, que fizesse malabarismo, não sei o quê. E eu na altura estava nisso como um peixe na água e fiz o casting e fiquei. Fiz esse papel e depois foi um a seguir ao outro. Sendo que o seguinte foi o mais icónico da minha carreira, o Inspector Max. E o Inspector Max está a passar, vai fazer 20 anos este ano, portanto foi em 2003. 20 anos que está a passar em loop interruptivamente, sempre a passar ao sábado de manhã há 20 anos. E então eu tive a sorte, ao início não achava que tivesse sido um sortudo, porque eu queria ser reconhecido pelo trabalho que tinha feito até então. Portanto, e as pessoas só me conheciam do Max. Depois, passados 20 anos, já fiz muita coisa, agora não quero saber. Não quero saber, porque o público é carinhoso e vê-me durante 20 anos na televisão, pelo Max, e mesmo que eu quisesse agora fugir a já não consigo. Portanto, eu hei de ser sempre o Sérgio Calado e o Inspector Max. Porque se foram gerações e gerações de crianças e de adolescentes que me viram na televisão. Por mais que eu faça, mesmo que obviamente que isto não vai acontecer, mas mesmo que eu ganhe um Oscar,
eu não vou ser o tipo que ganha o Oscar. Não, eu vou ser o Sérgio do Inspector Max. Percebes? Portanto, por mais voltas que eu dê, eu sou sempre o Sérgio Calado do Inspector Max. As crianças veem televisão de manhã, eu lembro-me perfeitamente quando vi uma série na altura, que hoje vamos com o Rui Mendes, que era o Duarte e Companhia, não é do teu tempo, e eu vi o Rui Mendes e tal, não sei o quê, Duarte e Companhia. Depois fui trabalhar com o Rui Mendes e disse-lhe: Rui, você faz parte das minhas memórias de infância. Porque eu via o Duarte e Companhia, agora estou a trabalhar consigo, para mim é um orgulho estar a trabalhar consigo. E então eu ouço os miúdos, adolescentes, já homens também, porque entretanto, enfim, passaram 20 anos e cresceram, a dizer-me: você faz parte das minhas memórias de infância. E isso é tão bonito, sabes? É fazer parte das memórias de infância de alguém. Gosto, sabes? Se é um início, mas eu gostava de ser reconhecido por este trabalho ou por aquele, sei que e tal, não, agora aceito e pronto, e há de ser assim até o resto da minha vida, porque pronto, é assim, e adiante. Rui, e falaste que essa oportunidade surgiu na altura com uma agente que te ajudou, orientou-te, recomendou-te também fazer esse casting. Qual é o papel dos agentes aqui na parte dos atores e no sucesso das suas carreiras? O papel dos agentes é ficarem com 10%. Eu já cheguei à conclusão. Eu, por acaso, tenho a sorte de ter duas boas agentes. Gosto imenso delas e são pessoas com muita experiência no mercado. E tenho uma relação de empatia. E é fundamental ter esta relação de empatia com o teu agente. Se não tiveres, arranja outro, porque é fundamental haver esta relação quase de intimidade, eles perceberem, conhecerem-te minimamente, enfim, terem esta relação contigo, de poderes desabafar com eles, porque os atores trabalham durante, um exemplo, 5 meses, ficam 3 meses sem trabalhar, é normal. Mas para aqueles que não estão habituados ao mercado, que estão a começar a trabalhar, o agente é sempre aquela pessoa que nós agarramos o telefone e não sei o quê, será que tem algum problema? Será que o problema é meu? Será que o agente? Não, o problema não é teu, faz parte. O mercado é assim. Pronto, é normal que estejas parado. Trabalhaste durante 5 meses, agora vais ficar 3 parado. Portanto, habitua-te. Vai ser assim, se queres seguir a carreira de ator, se queres continuar a ser ator, vai ser assim o resto da tua vida. Esta instabilidade vai fazer parte da tua vida. Portanto, cabe aos agentes fazerem os atores aceitarem, portanto, essa premissa de nunca terem trabalho fixo, de estarem sempre naquela instabilidade constante de não saber o que é que vão fazer a seguir. Faz parte. Depois, ao fim de algum tempo, habituas-te. Pronto, depois... Em relação aos agentes, só em conclusão, há muitos atores que pensam que o problema é dos agentes. O meu agente não faz, o meu agente não. Isto é uma aldeia, o mercado é muito pequeno. Isto depende tudo das pessoas que estão à frente da direção dos canais. Portanto, as pessoas que estão à frente da direção dos canais criaram empatia com determinados atores, é normal. E também é normal que chamem esses atores que conhecem, que são, como é que eu ia dizer, talvez amigos, que convidem esses atores para se juntar aos projetos que têm em mãos. Vou dar um exemplo. Imagina que eu tinha trabalhado com um realizador e ele gostava do meu trabalho. Se ele estivesse à frente de um projeto e se precisasse de um ator com as minhas características, ele não ia ligar a um ator que não conhecesse, que tivesse as minhas características, mas que não conhecesse. Provavelmente ia-me ligar a mim, porque nós já tínhamos uma relação quase de amizade. Tínhamos admiração pelo trabalho um do outro, não é? E é mais fácil, portanto. Se podemos chamar a isso lobbies, podemos, sim. Agora, a questão é, nós continuamos atores e as direções mudam. As direções vão sempre mudando. Nós continuamos atores. Portanto, trabalhamos durante 2, 3 anos, depois entra uma nova direção, depois trabalhamos mais durante 2 ou 3 anos ou ficamos parados durante esse tempo. Estão a fazer entender? Portanto, é assim que as coisas funcionam no meio. E nesse tempo que ficamos parados, como atores,
o que é que recomendas, de acordo com a tua experiência, que um ator possa ir fazendo, ou sobretudo um jovem ator possa ir fazendo, para continuar o seu caminho ou otimizar as suas competências enquanto profissional? Os atores, quando não estão a fazer ou novela ou cinema, mesmo que não estejam a fazer teatro, é importante que tenham sempre um plano B. O plano B passa por fazer locuções para a rádio. Nós usamos muito a nossa voz para fazer locuções. E é verdade que já houve alturas em que estava sem trabalho e o que me valeu foram as locuções para a rádio. E há muito trabalho nessa área. Dobragens para filmes, desenhos animados também. E mais? O que é que um ator pode fazer mais? E formação. Pode dar formação também. Se tiver competência para isso, pode dar formação. É isto. É que nós acabamos por perceber que é um meio que muita gente procura, mas é preciso uma certa maturidade para também perceber e saber lidar com esse meio. Falaste há pouco dos lobbies, é algo que mesmo quem não está nesse meio tem uma percepção, né? Quase todos, é um bocado de senso comum. No meio da televisão acaba por ter os melhores papéis ou os melhores oportunidades quem é o amigo ou o conhecido de quem está na direção, e as direções lá está, vão mudando. Mas por vezes há alguns fatores que nos ajudam a dar o primeiro empurrão. Digamos que fazer a bola de neve começar a rolar, se é que me entendes. Quais são os fatores que consideras fundamentais para quem está a dar uns primeiros passos nesta área? Se é estar atento a determinados castings, se é começar por procurar alguém que o possa agenciar, seja uma agência de modelos, seja alguém particular, enfim. Como é que vês isto? Numa fase inicial é importante a formação. É fundamental a formação. Saber o que é representar. Isso é fundamental. Portanto, criar as bases para depois, nessas bases, os alicerces para nós construirmos a nossa casa. Portanto, sem bases, sem alicerces, nós não vamos a lado nenhum, não é? Podemos ter uma experiência ou outra, correu bem e tal, mas depois faltam-nos as bases. Portanto, o fundamental aqui, numa primeira fase, é formação. Apostar em formação. Depois, numa segunda fase, é aprender a lidar com a rejeição. Porque nós fazemos várias audições, vários castings, e em 10 castings que fazemos, se ficarmos com o trabalho, é uma sorte. Portanto, temos que começar a lidar com essa rejeição. Muitas portas se vão fechar, e nós temos que viver, temos que aprender a viver com isso. Faz parte. Agora, em relação ao talento, há pessoas bastante talentosas que podem ou não ir longe. E há pessoas que com a prática, com a persistência, conseguem chegar ao mesmo nível que uma pessoa com talento. Portanto, nada vale uma pessoa que tenha talento se não for persistente, se não lutar pelo seu lugar ao sol. Estão a fazer entender? Portanto, mesmo aquelas pessoas que não têm muito talento, através da persistência e através do trabalho, conseguem chegar onde uma pessoa que tem talento está. Portanto, eu acredito que com trabalho e com persistência nós conseguimos chegar longe. Não onde queremos, mas longe. As pessoas com talento têm esse dom, não é? Nasceram com essa capacidade de tornar fácil tudo o que fazem. Porque quando uma pessoa faz uma coisa, quando tem talento para fazer uma coisa, quando ela faz essa coisa, quando está a representar, ou quando está a jogar a bola, por exemplo, parece fácil, não é? Porque ele faz bem, sem esforço. Não é? E há pessoas que conseguem representar bem sem esforço. E eu acredito que é inato. Eu acredito que a representação é inata. Nasce com a pessoa. Depois, com a experiência e com o trabalho, quem não tem essa capacidade de ter
Portanto, esse talento esse natural, eu acredito que com o tempo e com a experiência consiga ombrear pessoas com talento. É o que eu acho. Portanto, depois há pessoas que pensam de maneira diferente. Aqui há pessoas que dizem que através da persistência e tal, e do trabalho, ou se tem ou não se tem. Há cantores que, através de aulas que têm, que à partida não cantam grande coisa, mas com trabalho, com persistência, conseguem cantar bem. E com o espetáculo que criam? O espetáculo que conseguem cantar bem. E há pessoas que, pronto, têm aquela voz que Deus lhe deu e aquela paixão, e quando abrem a boca, toda a gente fica... Mas também é engraçado que também há pessoas que têm uma voz impressionante e que depois, se calhar, não exploram todas as outras vertentes, não é? Enquanto que temos casos de pessoas que, se calhar, nem têm uma voz nada do outro mundo, mas conseguem explorar tão bem todas as outras vertentes, através das aulas, através do show que dão, que mexem multidões. Por isso, claro que uma pessoa com uma voz incrível, quando associa tudo isso, vai potenciar muito mais, não é? Agora, acredito que o mundo da atuação seja também muito semelhante a isto, não é? E isto leva-me para outra pergunta. Tu, neste momento, estás ligado à vertente da formação. Consegues identificar, à partida, em pouco tempo, um jovem talento? Consigo. Consigo. E como é que percebes isso? A maneira como eles abordam o texto, a maneira como eles sentem o trabalho, o exercício que eu lhes dou à partida, porque a formação que eu dou é para pessoas que têm pouca experiência. É certo que algumas vêm da área do teatro e que querem explorar mais o trabalho para a câmara, que é o que eu faço na formação para a câmara. Okay? Publicidade, televisão, cinema, ensino a representar para a câmara. O teatro é uma linguagem diferente. O que é que muda principalmente para a câmara? A câmara nós estamos assim, estamos a trabalhar tudo isto conta uma história, não é? Expressa emoções. O teatro é tudo muito mais. Estamos em cima de um palco, não é? É o oposto. Acaba por haver no teatro mais uma linguagem o oposto, é muito corporal, mais expansiva, muito mais, câmara muito mais facial. Sim. Interessante. O trabalho de câmara o trabalho de câmara. Aliás, a escola da expressão do olhar é muito interessante. Muito interessante. São os bons atores, os grandes atores é que dominam bem a linguagem do olhar. Porque tu, com o olhar, tu consegues transmitir uma emoção, contar uma história, okay? Através de uma subtileza. Ou seja, eles conseguem passar uma emoção com o mínimo possível. Só com o olhar. Isto é muito interessante. Os grandes atores conseguem fazer isso. Os outros andam ali à procura e fazem umas caretas e tal, e não sei o quê e tal. E depois lá está, a representação é daquelas coisas que tu não podes fingir. Ou és bom ou não és bom. É como jogar futebol. Tu pões um tipo que não sabe jogar futebol num jogo. Tu sabes perfeitamente, olhas para ele e vês que o tipo não tem muito jeito para jogar a bola, não é? E a representação é a mesma coisa. Ou o ator transmite emoções e deixas-te ir. Quando estás a ver um filme, por exemplo, vês um ator representar, assim, às tantas esqueces que estás a ver um filme e começas a sentir, não é? Deixas-te ir. Quando o ator é mau, tu ficas... Fala aí qualquer coisa, às vezes nem sabes perceber. No teu caso consegues perceber bem, mas para o público em geral, às vezes... Não é? Sempre fala aí qualquer coisa. Sim. E nestes casos, quando identificas um jovem talento, alguém que reencontras com potencial, quais são os passos que recomendas como formador a essa pessoa? Por norma, falávamos há pouco em off, há algumas agências que recomendas, há alguns castings ou oportunidades que orientes os teus alunos, digamos assim? Eu, quando vejo alguém com talento, quando percebo que alguém tem talento, eu digo-lhe, olha, tu devias explorar mais essa tua vertente, porque tu realmente eu sinto que tens aí qualquer coisa que é fora de normal, não é? Imagina, em uma turma de 20 alunos tens um ou dois que se destacam, não é? Que fazem, tu vês que têm realmente percebem o que é representar. No fundo é perceber o que é representar, é trabalhar com a verdade, com as emoções.
não é fingir. E essas pessoas percebem isso com muita facilidade. Portanto, sabem o que é representar. É trabalhar com a verdade. Não é fingir as emoções. Não é fingir que estou triste e tal, tenho uma cena e não sei o que, eu fingir que estou a chorar. Não. Nós, como atores, temos que sentir essas emoções. Tem que doer. Percebes? Existe uma técnica. Portanto, existem várias teorias, desde a técnica de Stanislavski até o método do Lee Strasberg, a técnica de Meissner também. Existem, se nós traçarmos uma diagonal por essas todas, o que eu digo aos meus alunos é o seguinte: não me interessa saber onde é que vocês vão buscar a emoção. Se é ao passado, se é às memórias de infância, ou se acreditam em algo, que é o que eu faço. Acreditar em algo que não está a acontecer. Mas eu tenho mesmo que acreditar que está a acontecer. Vou dar um exemplo. Eu tenho um filho de 10 anos. Quando eu tenho uma cena em que tenha uma carga emocional muito forte, que tenha que chorar babirranho, por exemplo, eu imagino que está qualquer coisa a acontecer. Mas tenho que acreditar mesmo que isso está a acontecer, percebes? Isto ser ator é uma espécie de esquizofrenia. Acreditar em algo que não está a acontecer. Eu acredito mesmo naquilo. E rapidamente consigo chegar lá. E dou isso. Empresto isso ao texto, à câmara. Percebes? Para passar para o espectador, para o público. Estão-me a fazer entender? E esses miúdos sabem disso. Eles sabem que tem que ser com verdade, tem que ser com emoção. Não é fingir. Agora vou fingir que estou triste, agora vou fingir que estou alegre. Não. Eles sabem. Eles vão àquela gaveta, abrem aquela gaveta e tiram de lá várias emoções. Okay? Eles sabem como é que se faz isso. Já desde muito pequeninos, percebes? Eles sabem como é que se faz. Os outros andam ali e tal, como é que eu faço, como é que não sei. Andam a descobrir como é que vão fazer e tal. E esses têm essa capacidade natural de fazer isso com verdade. Para ti, quem é que são atualmente as maiores referências na parte da atuação em Portugal? Sabes que eu tinha, enfim, quando comecei a minha carreira, admirava um ou outro ator. Depois, com o tempo, comecei, para dizer, não é desacreditar, mas eu gosto de atores que fazem um trabalho de composição. Ou seja, o trabalho de composição, um trabalho de composição que seja diferente deles próprios. Quanto mais diferente for deles próprios, mais eu admiro. Há atores que têm uma linha, não é? Ou se são sempre chamados para os mesmos papéis, porque fazem aquilo bem, ok? Vamos a falar assim, de grandes estrelas de Hollywood, filmes de ação. O Dwayne Johnson, por exemplo, faz sempre aquele tipo de... O Statham também faz sempre aquele tipo de registro. Vin Diesel também. Vin Diesel fazem aquele registro, não sei o quê. Pronto. Obviamente que pronto. Se bem que o Dwayne já houve ali uma outra situação que saiu um bocadinho, mas sim, por norma é dentro daquele padrão. Sim. É aquilo. Depois tens atores de composição, o caso do Daniel Day-Lewis, o caso do Johnny Depp, que fazem trabalhos de composição fantásticos. Conseguem interpretar personagens completamente diferentes deles próprios. Mudam a voz, mudam a maneira de estar, mudam a maneira de andar. Tudo é diferente, percebes? E esse trabalho de composição é bastante interessante. Eu admiro isso no ator. A versatilidade. Conseguir fazer várias personagens diferentes. Todas diferentes umas das outras. E todas igualmente bem feitas. É isso que eu admiro num ator. E quando me perguntaste, tinha algumas referências e tal, e não sei o quê. Sim, tenho algumas referências. Acho que há atores que, quando fazem um trabalho de composição, os fazem bem. Depois, às vezes, não fazem tão bem. Mas, por exemplo, aqueles dois nomes que eu te dei, o Daniel Day-Lewis e o Johnny Depp, são atores que fazem muito bem. Fazem muito bem o trabalho deles. Fazem um trabalho de composição excelente. Agora estava-me a tentar lembrar do nome do protagonista dos Peaky Blinders, o Cecil... Sim, sei quem é que estás a falar, mas o Cecil...
Mas posso passar essa informação. O Cillian Murphy. O Cillian Murphy faz um trabalho excelente. Eu comecei a acompanhar a carreira dele desde os primeiros filmes. Ele fazia de psicopata. Ele faz tudo muito bem. Ele é um excelente ator. E é um trabalho de composição, aquilo que ele faz. Ele faz personagens completamente diferentes umas das outras. Okay? Isso eu admiro muito no ator. E é o que eu gosto de fazer no fundo. Porque se me derem uma personagem parecida comigo, vou dar um exemplo. O galã é uma seca para um ator. Não tens noção. Não se passa nada. É uma seca. Quando está um papel de galã, a sério. Quais são os papéis mais difíceis? Não, por exemplo, o último trabalho que fiz, A Lua de Mel, uma novela que passou na SIC. Eu fazia um mafioso que falava espanhol. Ele era espanhol, sim, falava portunhol, porque nós não tínhamos de falar espanhol exatamente. O castelhano não dava, porque os portugueses, ao verem aquilo, não percebiam metade das palavras, não é? Então tiveste que arranjar um compromisso entre o português e o espanhol para os portugueses perceberem, pronto, e tal. Mas adorei fazer aquilo, diverti-me imenso. Porque aqueles mafiositos, aqueles mitras que nem são mafiosos a sério, ok? São ali, pronto, safam-se. Falsificavam dinheiro, umas coisas assim. Pronto. Depois tínhamos um grupo de atores também muito engraçado. E gostei muito de fazer esse trabalho, porque era um trabalho de composição. Eu falava uma língua diferente, andava de uma maneira diferente, olhava para o mundo de uma maneira diferente. E é isso que eu gosto. Quando me dão papéis assim, sabes? Os atores chamam isto de bombons. Aqueles bombons que te dão na tua carreira, pontualmente, porque às vezes é raro isso acontecer. Mas geralmente tens uma figura, uma tipologia, ok, tu és isto, tal. E és sempre aquilo, não sempre. A empregada faz sempre de empregada, coitada. A empregada já está farta, tem um telefone, olha, vais fazer de empregada, está bem, ok. Começa a ficar padronizado de alguma forma e também já se sabe que Amada desempenha Fita bem. também. Os mãos da Fita também são quase todos os mesmos. Tem aquele perfil, aquele ar. Assim. Bom, mas felizmente há pessoas que têm o discernimento de perceber que um ator é versátil e dão-nos papéis mais interessantes para fazer. Ainda bem. Quando entramos neste meio, eu acho que há sempre partes que se calhar não são vistas com tanta clareza, que é, entra-se no mundo da televisão, pretendemos fazer a atuação, o que for, e seguimos esse rumo, mas às vezes vem uma outra parte que nem toda a gente sabe lidar tão bem, que é a fama. Estamos perante muitos olhares, há sempre pessoas que gostam, há quem não goste tanto, é como tudo. Como é que lidas com isto, ou aprendeste a lidar com isto ao longo do tempo? No meu caso foi gradual, não foi de um dia para o outro, foi acontecendo. Eu fui-me habituando a ser reconhecido na rua aos poucos e poucos, não foi de uma vez, aos poucos e poucos. Eu lido bem com a fama no sentido em que as pessoas que me abordam, geralmente a abordagem é uma abordagem simpática e reconhecem o meu trabalho e isso deixa-me feliz. Será pelos papéis que também tens tido, que são papéis que até o público cria alguma empatia? Porque às vezes há papéis que lá está, aquele que é sempre o mal da fita, às vezes pode começar a ser visto de forma diferente. Sim, tem histórias, por exemplo, no Brasil, atores que foram... Aliás, esta história, quase todos os atores sabem desta história, contam, não sei o quê, para dar exemplo, mas pronto. Houve um ator que foi espancado porque ele fazia um papel de vilão numa novela, e então ele foi espancado por um grupo de pessoas porque pensavam que ele era realmente um vilão, que ele era assim na vida real, coitado do ator, imagina. Quer dizer, ele a tentar explicar, a levar chapadas, a explicar, não, mas eu sou ator, isso é o meu trabalho, não sei o quê, não, mas pronto. Mas sim, mas tem a ver um bocado com isso, sabes? As pessoas, se tu tens uma personagem positiva, boa, as pessoas têm mais facilidade em abordar-te. Agora se faz um vilão e tal, as pessoas ficam um bocado, mas aquele é aquele tipo que matou não sei o que, o assassino e tal.
que um bocadinho de pé atrás. E pronto, depois há pessoas que têm consciência que tu és um ator, que faz uma série de papéis e eu gostei muito, não sei o quê. E o ver a fazer isto e fazer aquilo, quando matou o outro, aquela cena fantástica e tal, não sei o quê. Enfim. Conseguem ver com mais clareza Sim, sim. essa parte. E agora sim, vamos ver, não tens que revelar o segredo do sucesso todo, não é? Mas o facto também de te manteres bem condicionado ao longo de toda a tua carreira, sei que treinas, tens esse cuidado com o teu corpo, como é que é aqui a tua rotina diária, semanal, conciliar esta parte do cuidar do corpo, do cuidar da saúde, até porque eu acho que a televisão requer também, quer não muito esta parte da imagem, né? E muito importante manter, mas o que é que te move nesta vertente do treino? Aliás, é engraçado, temos já aqui contextualizar, nós temos aqui no nosso podcast o hábito de o convidado que está cá hoje deixar uma pergunta para o convidado que vem a seguir, mesmo sem saber quem é o convidado que vem a seguir. Não é muito normal as fugas de informações, ok? Por isso, o convidado que teve cá antes até perguntou o que é que te levou a começar a treinar, e por isso acho que era interessante também falarmos aqui um bocadinho desta vertente, desta associação. Primeiramente vou-te dizer que o facto de treinar, de fazer desporto, para mim é um pilar fundamental na minha vida, sempre foi. Comecei a fazer desporto com 7 anos, desde os meus 7 anos, nunca mais parei e não consigo imaginar a minha vida sem fazer desporto, não consigo. E com certeza que já ouviste isto muitas vezes, pessoas com quem tu te relacionas, porque estás ligado à área do desporto, quando ficam 2, 3 dias sem treinar, pá, já não é a mesma coisa, percebes? Precisam, têm essa necessidade de fazer desporto, de suar, de transpirar, de libertar as endorfinas, percebes? E eu tenho essa necessidade, eu não consigo estar mais de 2, 3 dias sem treinar, mas eu sou assim desde os 7 anos, preciso. Ainda hoje, por exemplo, estive a treinar, eu treino praticamente todos os dias, já comecei com 7, como te disse, mas ginásio comecei a fazer com 15 anos, já te disse onde e com quem, já tivemos esta conversa. Aliás, ouviste falar de nós através também do podcast. Exatamente, exato. Do Zé Eduardo. Exatamente. Eu comecei com 15 anos a treinar e pronto, e nunca mais parei. É daquelas coisas que fazem parte da minha vida. Enfim, são 30 anos a treinar. 30 anos. É um vício que eu tenho. É um vício. Olha, eu não tomo drogas, não fumo, não bebo. Sou um careta. Pá. Mas pronto, tenho que treinar. Para mim, tenho que suar, tenho que transpirar, faz parte. E não consigo imaginar a minha vida de outra maneira, percebes? Vou dar um exemplo de férias. Ok, vamos de férias, mas eu tenho que perceber se há alguma hipótese de eu estando de férias poder ou correr, ou fazer mergulho, ou pá, qualquer coisa. Agora, estar parado, não consigo. Ir almoçar, depois dormir a sesta, depois jantar, depois, pá, não dá, não consigo. Eu preciso de treinar, tenho muita energia, sabes? Voltando aqui um bocadinho ainda à parte da atuação, como ator e como alguém que já tem vários anos de experiência nesta área, como é que interpretas, por exemplo, o sucesso que foi agora uma série portuguesa que toda a gente ouviu falar, que é o Rabo de Peixe? Como é que interpretas este sucesso, que realmente foi quase como uns morangos com açúcar, na altura a gente falou, e como é que é a tua visão deste assunto? Quais são os fatores aqui que achas que possam ter sido fundamentais? Primeiro, o mais importante, a realização. A realização e o argumento. A história está muito bem contada e a série está muito bem realizada. Se faltava até à data, não é faltava, mas se não estava tão bem explorada ou tão bem explícita a estética numa série, tu no Rabo de Peixe tu vês que a fotografia está fantástica, okay? E a dinâmica da história, a maneira como é realizada, porque o realizador, o Augusto Fraga, veio da publicidade.
E tu em publicidade, quando fazes o anúncio, é tudo muito minucioso. Fotografia, okay? É fundamental. A parte estética na publicidade é fundamental. E ele conseguiu transpor isso para uma série. Esteticamente, a série é agradável. Vê-se muito bem. Okay? Vês as luzes, contrastes, tudo. É bonita a série. E depois está muito bem escrita. E além de estar muito bem escrita, o casting foi feliz. Os atores são bons. Portanto, essa combinação de 4 coisas deu origem a isto. Pá, e boa, fiquei mesmo orgulhoso. Quando vi os primeiros 2, 3, eu acho que vi a série, então vou ser sincero, eu vi aquilo tudo uma sentada. Comecei depois do almoço e acabei ao final da noite, eram pai, umas 4, 5 da manhã, quando acabei de ver aquilo. Vi aquilo tudo de seguida. E fiquei muito orgulhoso, como português, de ver um produto com muita qualidade. E quando vi aquilo, disse: isto vai ser um sucesso. Porque tinha toda... Existe uma fórmula que tu, com o tempo, começas a perceber se vai funcionar ou não. Portanto, a dinâmica, os ganchos de episódio por episódio, todo um conjunto de coisas que tu tens estás treinado de tal maneira, porque eu, quando estou a ver uma série ou estou a ver um filme, eu também estou a tentar perceber como é que a parte técnica funciona. Onde é que está a câmara, os planos, a dinâmica, a duração dos planos. Está a ver a parte de trás, não é? A edição, exatamente, tudo. E quando estava a ver a série, terminei de ver a série assim: isto vai ser um sucesso. E pronto. E fiquei muito orgulhoso por ser português. Estar a ver uma série portuguesa. Tu como, sabes? Boa, os atores estão bem, o realizador está bem. Atenção que os 3 últimos episódios, se não estou em erro, foram realizados pela Patrícia Sequeira, uma realizadora fantástica com quem eu já trabalhei, que realizou, não sei porquê, os 3 últimos episódios, mas em suma, portanto, no geral, ambos fizeram um trabalho fantástico. E pronto, eu acho que esse foi o segredo do sucesso. Foi combinar várias áreas. Portanto, a fotografia, a realização, o argumento e o desempenho dos atores. Acho que foi fundamental para isto. Rui, qual é que achas, ou qual é que é realmente o teu propósito? O que é que te motiva mais? O que é que te tira o sono à noite, salvo seja, na vida? Sabes que agora já nada me tira ao sono. Era uma expressão. Deve ser da idade. Deve ser da idade. Já nada me tira ao sono. Quando era novo, havia coisas que não me tiravam sono. E ficava entusiasmado e pensar: o que é que vai ser, como é que vai ser, quero fazer isto, quero fazer aquilo. Agora, com a idade, já estou mais calminho, sabes? Já os pés mais assentes na terra. Sim. A vida... A vida é isto. A vida é isto. É um dia de cada vez. É dar valor àquilo que tens. Principalmente é dar valor àquilo que tens. Mas às vezes andamos à procura da perfeição nos outros. Não. Dar valor àquilo que temos. Não é? Passamos mais tempo com os nossos pais. Que é fundamental. Às vezes esquecemos. Arranjamos tempo para estar com eles. Saborear os nossos filhos enquanto são pequenos. Depois, quando tiverem 18 anos, 19, 20, já estão noutras, já não querem estar connosco, já querem... Depois vão ter a vida deles, como aconteceu connosco, não é? É saborear a vida, é curtir a vida. Portanto, essa tua pergunta, se eu almejo mais e se perco o sono com isso, eu almejo mais, mas já não perco o sono com isso. Gostava sim de ter uma carreira internacional, se bem que com a idade essa hipótese vai ficando cada vez mais diminuta, ou não, porque também tens vários exemplos de atores que começaram tarde a carreira deles e conseguiram. Pode acontecer. Isto da representação depois tem até o fator sorte, que é estar no sítio certo, na hora certa, com a pessoa certa.
digamos que nós, atores, de certa maneira, estamos sempre à espera que nos saia o Euromilhões. Continuamos a fazer o nosso trabalho, damos sempre o nosso melhor nos trabalhos que fazemos, mas há sempre aquela esperança de estarmos no sítio certo, na hora certa. E darmos o salto lá para fora. E houve muitos atores que conseguiram fazer isso. Estavam no sítio certo, na hora certa, foi sorte. Voltamos à questão do talento. Muitos deles tinham talento. Muitos. Mas estavam no sítio certo, na hora certa. E conseguiram. Nós andamos aqui e tal, ver o que é que... Há um casting internacional. 7 cães a um osso, vai tudo para o casting. Foi toda a gente fazer o casting. Já fiquei... ou seja, ficaram 2 escolhidos para uma série internacional da Netflix, eu não vou dizer qual é. Fiquei eu e outro ator. Então, 50-50. Quando vão... imagina, isto depois de uma seleção, tive que fazer duas self-tapes e enviar até uma seleção final. Quando estás tu e mais 7 ou 8, 10 atores para o mesmo papel, não pensas nisso. Pronto, experimentei, fiz. Agora, quando é 50-50 de hipótese, sabes, ou vai ele ou vais tu. Lá está. Deve ser daquelas coisas que me tiram o sono. As raras coisas que me tiram o sono é tu estares a pensar, espera aí, isto é 50-50. Isto pode mudar a minha vida. E pronto, olha, eu gostava de ter um final feliz para esta história, mas não fiquei com a papel. Ainda, lá está. A história continua, não é? A história continua, exatamente. E acho que é isso que... Aliás, nós ficamos sempre... Eu acho que é típico do homem. Nós ficamos sempre à espera. Isto é que vai mudar a minha vida. Aquilo é que vai mudar a minha vida. Mas não. É o caminho que nós fazemos todos os dias. Eu acho que tu começaste por responder isso, que é o caminho. É nós apreciarmos o caminho. É sabermos levar isto com uma certa leveza, na direção que nós queremos. É verdade que há sempre situações em que é desta, mas mesmo quando for essa situação e quando nós conseguimos aquilo, a seguir vai haver outra. E vai haver outra. E vai haver outra. E acho que o segredo muitas vezes está em nós sabermos o que queremos e sermos fiéis a nós mesmos no caminho que estamos a seguir. Estarmos a fazer aquilo que realmente nos preenche, que nos entusiasma e valorizarmos cada passo desse caminho. Eu acho que isso realmente é o que mais nos deixa, a nós homens, já não estou a falar geral, não estou a falar no particular do ator, mas no geral é aquilo que nos faz encontrar a felicidade, valorizar as pequenas coisas muitas vezes. É verdade. Que pergunta gostavas de deixar, lá está, sem saberes quem é que vai ser, ao próximo convidado? Não faço ideia. Que pergunta é que é de fazer? Completamente. Não faço ideia. Podemos deixar esta para o fim. Tu, se te lembrares de alguma pergunta que queiras deixar, deixas. E faço-te agora uma outra pergunta. Que é, quem é que gostavas, que achas que tem uma história interessante para vir aqui um dia partilhar? Eu fiz é rebuscado, mas é interessante. Para mim é interessante, não sei se vais, ou se o público em geral vai achar interessante. Eu, ano passado, fiz um documentário e um videoclipe para uma cantora. E o documentário era sobre a calçada portuguesa. E eu conheci dos últimos porque não há procura, as pessoas... existe uma escola de calceteiros, mas tem pouca procura. E a arte da calçada portuguesa está-se a perder. A arte feita pelos mestres, os grandes mestres da calçada portuguesa. E ele é um dos últimos mestres da calçada portuguesa. Ou seja, com os seus 70 e tal anos. E acho que era interessante. Eu ouvi a história dele. Achei muito interessante a história dele. Muito interessante. E era realmente uma pessoa obviamente que não é o teu target, uma pessoa já com uma certa idade a falar sobre a calçada portuguesa, não é de todo, mas de facto é uma inspiração. Todas as sugestões aqui são de facto é uma inspiração e eu fiquei vidrado na história do senhor e fiquei, uau, impressionante.
E de facto, a calçada portuguesa foi património cultural e material nacional. Foi há cerca de. Exatamente, foi há 2 anos que passou por esse estatuto. É uma ideia. Pronto, olha, um dia que quiseres ter aqui um senhor com uma certa idade a falar sobre a calçada portuguesa, com certeza que isso não vai acontecer, mas é uma ideia. É uma ideia. Como é que chamou-se o senhor? Ou como é que podemos encontrar depois? José, calçada portuguesa, depois do teu nome. Okay. José, eu não sei o apelido dele. O senhor José. Okay. Não sei. Mas posso dar o contacto depois se estiveres realmente interessado. Eu tenho andado a ler e é um assunto que me deixa, não é preocupado, é interessado. Interessa-me muito ler opiniões de vários sociólogos e filósofos, políticos, pessoas ligadas a vários quadrantes. A questão da inteligência artificial tem-me andado a suscitar muita curiosidade. Portanto, a pergunta fica: a inteligência artificial assusta-te? Porquê? Acho que é um tema muito atual e dá pano para mangas. Produção, vamos apontar esta, porque esta aqui... Tu já viste que, por exemplo, PTs agora, tu tens um programa de inteligência artificial para, em vez de teres um PT, tens um programa que te diz, olha, faz isto de acordo com o teu peso, com a tua altura, com o teu metabolismo basal, aquelas medidas todas, sabes? Todas aquelas equações, aquelas variáveis todas e fazer o plano ideal para ti. E tu sabias, foi criado por inteligência artificial, portanto, fez os cálculos todos e não sei o quê, perda de água durante o dia, tudo, exatamente para ti. Okay? O treino ideal para ti, feito por inteligência artificial, não é? Qual é o papel depois do PT aqui? Estás a ver? Como é que é? Se tu tens um programa que te pode dizer o que é que fazer, como é que deves fazer, que intervalo é que deves fazer entre séries, qual é o mais adequado e não sei o quê, tudo ao milímetro, estás a ver? Depois tens o PT depois vai... quando tiveres um programa desse, o PT vai deixar de existir. Para que é que eu preciso do PT? Terá a pagar um PT quando tenho um programa que me diz o que é que tenho que fazer, exatamente o que é que eu tenho que fazer. Estás a perceber? Eu percebo. Se essa pergunta me fosse feita a mim, eu respondia se calhar com outra pergunta, que é: até que ponto é que o ser tudo feito ao milímetro nos vai trazer as soluções que pretendemos? Nós somos humanos. Nós temos dias que estamos com mais força do que outros, temos dias que estamos com mais apetite do que outros, com mais energia, o nosso estado emocional, o humor muda. Será que a inteligência artificial vai conseguir acompanhar ao ponto que até nós humanos às vezes corremos o risco de não acertar, que é: ele vem ter um treino comigo hoje, perceber se a pessoa realmente está mesmo bem para aquele tipo de treino, se naquele dia ela até chegou mais cansada ou a cabeça dela em água, se temos que adaptar para uma coisa diferente. Às vezes até o próprio PT, é importante ter essa sensibilidade. E isto ganha-se com a experiência. Será que a inteligência artificial vai conseguir ter essa sensibilidade? Também é uma questão que me vem logo à cabeça. Será que a inteligência artificial vai substituir o papel do PT ou vai complementar? Olha, agora tenho aqui este robô, esta balança XPTO que vai tirar estes dados ao milímetro, eu vou pegar nisto, vou fazer a análise e vou ajustar para ti. Eu sinceramente eu acho que nós já são milhares de anos de humano para humano. O bebê que está no colo da mãe sente o que a mãe está a sentir. Nós passamos isto. Um abraço, quando nós damos um abraço à nossa namorada ou à nossa esposa, às vezes é o suficiente para acalmar de um dia de stress. Um robô não tem esta capacidade. Até que ponto é que a inteligência artificial tem esta capacidade? Não é? Acho que há coisas que é o contacto humano. Aliás, eu não quero entrar em imprecisões, mas acho que foi algo deste género. Um estudo que foi feito há uns anos de um bebê, um macaco bebê, que era posto aos braços de um robô e que era posto aos braços de um peluche. Algo deste género. E se alguém souber isto com mais detalhes, estejam à vontade para partilhar. E que ao braço do robô morreu ao final de X tempo e no braço do peluche não. Ou pelo menos no braço do robô para lá caminhava e no braço do peluche não. Lá está, o sentirmos às vezes só ali algumas coisinhas do ser humano, do calor,
que com um robô, pá, aquilo tem que estar... tem que ter muito bem feito. E, assim, para lá caminhamos ou não sei, não é? Mas, se calhar, a curto prazo, não vejo um robô ou a inteligência artificial a substituir um contacto humano, o calor... Não, claro que não. Não, mas atenção que esta a emoção, a expressão facial, portanto, a tua respiração, tudo. O que eu te estou a dizer é o seguinte, eu já estive a ler, que eu agora muito interessado nesses assuntos, que eles até já conseguem, a inteligência artificial consegue a matemática do emocional, porque tudo é matemática, ok? Então, o olhar, a respiração, o tom de voz, não é? A maneira como tu... E então, toda essa matemática de gestos, de linguagem física, já há programas que conseguem ler a parte emocional, inclusive conseguem, através... Portanto, o marketing já está a usar a inteligência emocional da inteligência artificial, ok? Para conseguir vender, ok? Através de buscas que tu fazes, fica registado, não é? Todas as procuras que tu fazes, então... Só o facto de estarmos a falar, não é? Eu não admiro nada que nós estejamos a falar disto e a seguir eu vou abrir o iPhone e vai aparecer alguma coisa de inteligência artificial. Exato. Não, é possível. É possível. Aqueles truques de marketing, há técnicas que mexem com a tua emoção, que são, neste momento, que estão a ser programadas para a inteligência artificial. Que isto é interessante também. Ou seja, até as emoções podem ser manipuladas. Caramba, tens um exemplo flagrante que os programas de televisão, não é? Aquilo é tudo manipulado, aquilo é pela emoção, não é? O objetivo é pôr o público a chorar, e aqueles programas tens programas de a música de fundo, todo aquele crescendo, as palmas, o tu levanta-se e não sei o quê, o público levanta-se, o outro carrega e não sei o quê, começam-se confetes, aquilo é tudo emoção, aquilo é tudo manipulação. Tu vês aquilo e ficas emocionado, não é? Porque no fundo é o propósito da televisão. Portanto, o objetivo é ganhar audiência. Como é que tu consegues boas audiências? É através da emoção. É proporcionar emoções ao público, que praticamente não sente nada, que entra no trabalho às 7h30 da manhã ou às 8 da manhã e sai às 5 da tarde. E não sentem nada. E quando sentem emoções, sentem-se vivos. Estás a ver? E é isso que a televisão, que o espetáculo cria ao espectador. É emoções, que é o que falta, não é? É isso que prende as pessoas, é a emoção. E até isso, obviamente, isso é manipulado. Os programas de televisão, aquilo é tudo manipulado para te emocionar. Para as audiências, não é? E é curioso, às vezes, alguns fenómenos que já todos nós reparamos, que as pessoas às vezes têm um programa ou outro, em que o pessoal até critica e fala e não sei o quê, mas depois ninguém fica sem ver, não é? Fala-se muitas vezes nos reality shows, né? Em que a malta, só põe isto, só passam aquilo, não sei o quê, mas toda a gente sabe. E é engraçado que realmente o poder da emoção aqui nas pessoas, toda a gente com aquele bichinho quer saber mais o que é que vai acontecer e o que é que... Ou seja, a conexão que muitas vezes um programa consegue criar com a pessoa, que a pessoa já está ali a acompanhar aquela história e o em relação a esses programas, a minha opinião, eu não vejo. Não vejo e faço questão de não ver. Não vejo todo. Mas o que eu acho que as pessoas andam à procura nos reality shows é do desgraçado. Porque eles balizam através do desgraçado. Estás a ver? E dizem, a minha vida é melhor que a tua. É verdade. É verdade. A minha vida é melhor que a tua. Olha-me este gajo. Depois dizem, coitados, aqueles que não tiveram uma educação como nós tivemos, que tiveram uma educação mais fragilizada, que tiveram traumas de infância, os cromos, pronto. Coitados. A malta, estás a ver? Está... eu disse não sei o quê, riem-se, não sei o quê e tal, e aí depois pensam, foi grande cromo, eu sou melhor que aquele que está ali, percebes? É um sentimento de superioridade. Exatamente, o facto de pensarem que são melhores que aquele cromo que está a dizer que o mundo é, ou que a Terra é plana, não sei o que, os gajos ficam contentes, estás a ver? Eu sou melhor que este gajo, estás a ver? E sentem-se bem, no meio toda aquela idiotice, sentem-se bem. Sabes que um dia fui ler... Isto é humano. É o que é. É o que é. Então, sempre
o ser humano é assim, não é? É assim, é o desgraçado, coitado aí, agora não sei o quê. Agora, quando é o tipo, um gajo com sucesso, um gajo que lutou a vida inteira, a pulso, e está a fazer o que quer e tem paixão naquilo que está a fazer e não sei o quê. As pessoas andam sempre à procura de um defeito, sempre. Andam ali, ver e tal, não sei o quê. Sempre à procura, quando vê um defeito no gajo, pumba, tal. Este gajo, não sei o quê. Este gajo, o gajo é muito bom, mas... Quando houve aquela treta que o Ronaldo não jogou no campeonato. Sim. Foi para o banco, mas não sei o quê e tal, não sei. A quantidade de pessoas a fazerem críticas ao desgraçado do homem, Estás a ver? Não sei o quê, porque já não vale nada, está velho, o gajo já deu o que tinha a dar e não sei o quê. Pessoas a dizer isto, estás a ver? Sempre... és o melhor do mundo, mas espera aí que também tens, estás a ver? Mas repara, eu acho que quem tem sucesso... Isso faz uma confusão. E nós com o sucesso aprendemos a lidar com isso, porque faz parte. E isso acontece a quem tem sucesso, lá está. Não acontece ao coitadinho. Se calhar até eu vou tentar ajudar, qualquer coisa. Agora, quando tu tens sucesso, porque as pessoas quase que tentam, através da crítica, tentam inferiorizar o outro para se sentirem melhor. Eu não fiz porque... Exato. E em relação a reality shows, uma vez vi uma... Eu gosto muito de estudar fenómenos sociais. Aliás, eu estive aqui no podcast o Alexandre Monteiro, do Decifrar Pessoas, tem um best-seller na área da interpretação da linguagem corporal. Já foi várias vezes. Sim, já sei quem é. Sim. E o Alexandre disse algo deste género, que todos nós, naquelas circunstâncias, naquele ambiente, íamos acabar por ter atitudes muito semelhantes. Lá está, depois cada um decide se quer entrar ou não, mas depois de lá estás, que é... O que é que eles fazem, muitas vezes, quando querem começar a apertar com o programa? Restrição alimentar. Ou como é que castigam se não for cumprido com qualquer coisa? Durante não sei quantas horas não têm acesso a comida, ou restringem a quantidade de budget em comida. A pressão que começa a ser posto do género estarem sempre uns em cima dos outros, 24 sobre 24. Então nós precisamos, da parte dos pais, de sair do 24 sobre 24. Chega uma altura em que começa a haver restrição de sono porque criam atividades constantes e se aquilo é muito parado, criam formas de eles deitarem cada vez mais tarde, acordarem cada vez mais cedo e lá está, começa a ser criada esta pressão. E quando nós estamos com restrição alimentar, cansados e 24 sobre 24 com outras pessoas, qualquer ser humano, e isto é psicologia pura estudada e por isso é que estes programas funcionam, começa a lutar pela sobrevivência. Que é, eu estou cansado, o nosso corpo está feito para sobreviver, só depois para ter sucesso, e isso temos que sair da nossa zona de conforto. Aliás, o nosso corpo não está feito para ter sucesso, isso depende do nosso mindset. Está feito para sobreviver, e quando começamos a ter constantemente este stress imposto, deixamos de ter o sorriso bonitinho, não é? Começamos a ficar quase animalescos, não é? O instinto de sobrevivência e quer ganhar. E depois a pressão que ele falava, que é posta para ganhar. Só um vai ganhar. Então começam a entrar em competição uns com os outros e é um bocado salvo quem puder. E com o decorrer do jogo e a pressão que é posta, isso começa a acontecer. E o Alexandre diz que é qualquer um de nós posto naquelas circunstâncias, 24 sobre 24 horas gravados, íamos acabar por apanhar determinados momentos e determinadas coisas que nós, quando temos um programa daqueles, criticamos. Fazer aquilo, não sei o quê. E eu, no outro dia, já há uns tempos, eu gosto muito de ler estes fenómenos e li alguém que comparava isso que falaste da pessoa chegar a casa, às vezes teve até um dia mais desafiante e chega a ver alguém naquele programa, olha, afinal eu tive um dia muito bom comparado com aquele coitado, olha o que é que lhe aconteceu, e comparavam isto com o fenómeno quase dos gladiadores, em que o imperador havia lá a luta entre os gladiadores, toda a gente assistia, e no final havia muitas vezes a possibilidade de viver ou morrer, e que o imperador fazia o sinal. E esse sinal ia muitas vezes de acordo com o público, com o barulho do público. Sim, ou vive, ou morre, ou o que fosse. E isto o que é que passa às pessoas? Cria uma sensação de poder sobre a vida humana. E é um bocado isto que acontece nestes programas atualizados hoje em dia, no século XXI, que é, as pessoas podem votar em quem ganha, podem votar em quem sai do jogo. Criam ali quase uma sensação de eu tenho uma vida melhor que ele, ou até me identifico mais com este por um traço ou outro, e no final do dia ainda posso decidir quem é que continua a jogar, quem é que vive e quem é que morre. E no fundo, sabes o que é? Resume só uma palavra, é o julgar. Julgar. As pessoas gostam de julgar. E têm
essa condição. É-lhes dada essa condição. Tu podes julgar as pessoas que estão aqui, podes votar, podes... E mesmo sem votar, é o julgar. O julgar os outros. A nossa capacidade de julgar. No cinema, por exemplo, na argumentação, portanto, quando escreves uma série, um filme, se tu deres ao público a capacidade de julgar, logo a partir é uma caminho andado para prenderes o público. Ou seja, tu posto no lugar da personagem. Ou seja, o texto, a ação, pôr-te no lugar da personagem e tu pensar, se fosse eu, como é que eu fazia? Como é que eu reagia? E se fosse eu? Deixa eu ver como é que ele resolve o problema. Como é que ele vai fazer? Percebes? Quando o argumento põe nessa situação de pensares, o que é que eu fazia se estivesse no lugar dele? Estás a ver? Já é meio caminho andado para te prender. Estás a perceber, estás a tentar perceber, se fosse comigo, se calhar também fazia o mesmo, ou não. Estás a perceber? E essa capacidade vou-me pôr na pele do outro, ok? Pões na pele do outro, tipo, está no reality show, whatever, fazer não sei o quê. Quando te dão essa capacidade de tu poderes, ok, a sentir o que é que o outro está a sentir, como é que tu reagirias, não é? Quando te dão essa condição do julgamento, perceber, isto é errado, isto está certo, mas nesta condição, se calhar eu fazia isto, ele fazia aquilo, percebes? Quando te dão isso, é meio caminho andado para as audiências funcionarem, percebes? Que é o que é que... Estou-me a fazer entender? Sim. A capacidade de decidir, ou então até de perceber como é que isto agora vai ser resolvido, não é? Exato. A pessoa sentir-se parte do jogo. Sim. Parte da decisão, no Exato. fundo. De alguma forma, acho que vai por aí. Rui, o que é que mais te marcou até hoje no meio televisivo, nestes anos de experiência? Houve assim alguma história, alguma situação particular que te tenha marcado? Que tenha daí trazido uma aprendizagem, uma lição? Quando começas a tua carreira, mas isto é em todo o lado, quer dizer, todos os trabalhos que tu faças, há muitas coisas que tu falas, que tu dizes, que fazes, tu tens que meter a pata na poça sempre, para aprender. Se não errares, não aprendes. Então, obviamente que houve coisas que eu fiz que aprendi com os meus erros, não é? Coisas que eu fiz que com o tempo já sei que não. Ok? Que me marcaram. Houve coisas más que aconteceram, mas também que não são importantes o suficiente para eu estar a falar nelas, percebes? Coisas boas que aconteceram, de facto, em televisão nós divertimos-nos imenso. Imagina, quando temos um grupo de pessoas com o qual nós já trabalhamos há algum tempo, temos aqui uma relação de cumplicidade, já nos conhecemos uns aos outros e se o ambiente for bom, acontece que há vezes em que é muito difícil nós gravarmos uma cena porque começam a rir, o outro começa a rir e temos uma cena séria para fazer e às tantas, percebes? Começa tudo a rir, é muito difícil controlar. E todos os episódios mais marcantes, mais engraçados que eu tive, foi exatamente por isso. Estás a tentar gravar uma cena, tens que estar sério, tens que estar... é muito difícil. E quanto mais pensas, não me vou rir, pior. Mais vale rir logo tudo. Mais vale rir logo tudo e ris. Ok, já riram tudo, vamos gravar. Pronto. Agora, vejam lá isso, então, corta. Então, ok, não, agora é aqui. Ação. Tu começas a fazer assim, sabes? Disfarçar o riso. E depois às tantas já estás a rir assim. Depois ouves o outro a fazer a mesma coisa. Não dá. E depois há aquela fala específica que tens de dizer aquilo àquela pessoa. E quando começas a pensar naquilo... Eu tive que repetir uma cena 10 vezes com o ator. Desde o realizador já estava passado comigo. Já dizia, já usava um calão já, caramba, já em alto e bom som, um calão no estúdio. Só o 10º take é que ficou. E mesmo assim, ele não pôde apanhar a nossa expressão. Quer dizer, na edição lá conseguiu dar a volta àquilo. Mal e porcamente,
com o que tinha, não é? Coitado. Porque eu não conseguia fazer aquela cena. Tinha que olhar para ele sério. Portanto, eu fazia uma personagem que um tipo que, à partida, andava atrás da mulher dele, mas como eles andavam sempre os dois, do casal, e ele era gay, e ele pensava que eu andava atrás da mulher dele, mas no fundo andava atrás dele. E depois é a cena em que eu me declaro a ele. Há uma cena muito engraçada, eu dizia uma coisa estúpida, o que eu queria mesmo era nadar contigo no rio sem calções, uma coisa assim, mas uma coisa completamente idiota. E eu tinha que lhe dizer aquilo sério. E agora, eu cada vez que começava a dizer aquilo, desmanchava-me a rir, e ele também não ajudava nada. E tivemos em 10 takes a fazer, e eu não consegui, e a cena não saiu como deve ser. Eu tive que estar a fazer a cena a falar com uma parede, porque eu não podia olhar para ele. Pois, porque a câmara não o estava a apanhar, Não então estava ele podia então estar a fazer... falar com uma parede a dizer aquilo, e mesmo assim ainda estava com aquela expressão de quem se vai esbardalhar a rir a qualquer momento. E pronto, são esses pequenos momentos, estás a ver? Esses momentos de riso, de boa disposição, que eu guardo na minha memória. E depois, pronto, enfim, pessoas com quem eu trabalhei que já cá não estão. Enfim, foram muitos. Já faço isto há 20 anos, portanto já foram alguns com quem eu já trabalhei, que já não estão cá. Grandes atores, grandes colegas. E pronto, olha. E o papel da família no meio disto tudo? A família, felizmente. Os meus pais ainda estão vivos, têm saúde. É fundamental. É fundamental porque o meu pai já tem vai fazer 80. Vai fazer 80 para o ano, vai fazer 80. Não é este ano, para o ano é que vai fazer 80. Portanto, tem 79. A minha mãe tem 76. Estão bem, estão com saúde. Pronto, é o que interessa, não é? Tento passar o mais tempo possível com eles, porque, enfim, não vale a pena dizer porquê, não é? Eu sei que quando era miúdo, nós, não sei o quê, agora não, agora tento estar o mais tempo possível com eles e estar com o meu filho e com eles, que é importante, que é um neto, percebes? Sim, ver ali. É muito importante. A família é uma base, é um pilar fundamental. E temos que dar valor à nossa família enquanto temos que os mimar ao máximo. E com os meus é a mesma coisa. É aproveitar, porque é o que eu digo. Eu vejo por mim, não é? Eu cheguei àquela idade dos 15 a 16, eu era estúpido, mas era estúpido. A idade da adolescência era estúpido. Eu às vezes dizia coisas à minha mãe. Uma vez disse uma coisa: mas eu não te pedi para nascer. Estás a ver? Mas eu não te pedi para nascer. As coisas que eu dizia à minha mãe, quer dizer, coisas estúpidas. Aquela adolescência é uma fase tão... Espero que eu não... O karma, não é? Aquilo que estás ao universo dá-te volta. Espero que o meu filho tenha uma adolescência tranquila, que não seja como a na adolescência, porque era muito estúpido. Era um rapaz mesmo estúpido. Aquele exercício. O que é que tu dirias à criança, se estivesse com a criança à tua frente, com o adolescente à tua frente, o que é que tu lhe dizias? Eu dava-lhe um par de chapadas. Isso não há grande coisa para dizer, não é? Mas tu já eu dava-lhe um par de chapadas. Assim, Rui, e uma curiosidade que muitas vezes as pessoas têm, ainda sobre o mundo da representação, é a dificuldade ou a exigência que possa ter aqueles papéis mais íntimos. É uma coisa que, a nível dos atores, consiga fazer bem, porque quando estamos a falar da parte da intimidade, não é? Tu há bocado fazes uma expressão, apenas estavam só a falar e já foi um papel difícil. Às vezes, quando é a parte mais íntima, homem, mulher, ou até, como se vê muito hoje em dia, já 2 homens ou 2 mulheres, como é que tu vês isto na parte da atuação? Eu já faço isto há muito tempo, já vejo isso encaro isso com naturalidade, não faço uma grande à volta disso, não. Pronto, é fundamental. Primeiro é fundamental os atores estarem à vontade um com o outro. Já me aconteceu,
já me aconteceu algumas vezes ter que gravar uma cena em que tinha, enfim, uma cena íntima, não é? Com uma colega com o qual eu não tinha uma relação propriamente, uma relação de amizade sequer. Não? Que eu li de paraquedas, ok, vamos fazer, vamos não sei o quê. É pronto, é tentar pôr verdade na cena. É tentar pôr verdade na cena, é sentir de facto o que está a acontecer, não é? Não é fingir, não é difícil. Se os dois estiverem na mesma sintonia, não é difícil. É mais desconfortável para as mulheres que para os homens. Os homens... agora, é uma coisa... Não é sexismo, não é... Mas é a nossa cultura, não é? Não vale a pena dizer porquê, não é? Para o homem é mais fácil fazer determinado tipo de cenas. Para a mulher, não. A mulher é um estranho. Fazer uma cena com um estranho, vou-me expor, vou partilhar a minha intimidade com um estranho. Tudo bem que é só beijos e uma certa envolvência, não sei o quê. E é perfeitamente compreensível. O homem está mais à vontade. Culturalmente, o homem está mais à vontade para fazer esse tipo de cenas. Não, mas, ok, vamos lá fazer. Vamos embora. Não faz um grande filme daquilo. É para fazer. Pá, vamos lá. O homem é muito pragmático. Pá, é para fazer, vamos embora. Vamos lá. Ok? Está feito. Pronto, siga. Qual é a próxima cena para fazer? Está certo, está feita. Não fica a pensar, e tal, e não sei o quê. Não. Já me aconteceram casos engraçados em que não via, não vale a pena dizer quem era. Eu estava a fazer uma personagem para uma novela que era a Vingança, uma novela da SIC, e eu tinha um caso com portanto, a minha personagem tinha um caso com uma filha de uma outra personagem, eles eram amantes, a minha personagem é casada. Bem, enfim, primeiro dia de gravações, eu não conhecia a colega. A primeira cena era uma cena de cama num hotel e ela tem muito, ela tem um sentido de humor bastante. E tínhamos uma cena de cama para fazer, mas uma cena hardcore, porque aquela novela era um bocadinho, esticava um bocadinho a corda, era em horário nobre, mas havia ali cenas em que, pronto, assim, roçava ali um bocadinho. Não se via zonas genitais, nada disso, mas havia ali um ambiente mais erótico do que era suposto nas novelas desse horário. E ela chegou ao platô, íamos gravar a cena e não sei o quê. A primeira cena, imagina, a primeira cena com ela era uma cena de cama, em que nós tínhamos que estar ali envolvidos ali a criar ali uma certa energia, não é? Que era depois não era o fazer o amor, não é? Como nós vimos nos filmes dos anos 80, não é? Tudo em slow motion, aquilo tudo assim, que não, era uma coisa assim, como é que eu ia dizer? Real. Como as pessoas fazem na realidade, não é? É assim. E ela estica-me a mão e diz assim: olá, eu sou a... Parece que vamos ter uma cena de cama. E eu, é verdade, então vá, vamos embora. Ela muito despachada, tal, não sei o quê e tal. E depois houve uma cena muito engraçada, porque ela disse: epá, eu agora não vou estar aqui de peito à mostra. A cena, a câmara passava por trás dela, depois ia para a frente, né? E pá, mas o peito à mostra, isto não está no contrato, não vou estar agora aqui. E o realizador: não, tal, e não sei o quê, vamos fazer e tal, mas depois nós vamos tentar defender isso com os planos e na edição e não sei o quê. E ela já sabia como é que ia ser. Está bem. Tudo bem, está bem, isso aqui e tal, e não tinha assinado nada. Ok, tudo bem. O que aconteceu? Eu fiz uma sugestão, sem malícia nenhuma, acredita, David, sem malícia nenhuma. Vamos fazer assim: a câmara vai passar por trás de ti. Quando a câmara começar a apanhar, sem apanhar o teu peito, portanto, começar a rodar para te apanhar de frente, eu ponho a mão no teu peito, as mãos no teu peito e tapo. Juro que foi sem malícia nenhuma, era mesmo só para ela se sentir mais segura, estás a ver? Literalmente, estou a brincar. Então,
a câmara dá a volta, eu ponho a mão e tal, pronto, e defendi a cena e ela agradeceu-me. Epá, juro, foi sem maldade nenhuma. E a cena funcionou. Mas pronto, para tu perceberes como é que foi. Depois, ok, acabámos a cena e depois começámos a rir com a cena, porque ela não... Há colegas que ficam... Pronto... pensam muito na cena, como fazer, como é que vão fazer e tal, e perguntam, então, mas e agora o que é que vamos fazer, e como é que vai ser, e como, e tal, e qual é a posição, e fazem muitas perguntas. Depois fazem a cena e não sei o quê, coisa. Houve uma vez um realizador que disse-me o seguinte, ok, estávamos a fazer um ensaio e tal, não sei o quê, e eu, pronto, estava a fazer a coisa de maneira a não ser, como é que eu ia dizer... O realizador disse-me isto depois do ensaio: tem que haver mais movimento pélvico. E eu por acaso sabia que tinha que haver mais movimento pélvico, porque naturalmente a coisa não se dá daquela maneira, não é? Então tive que imprimir mais movimento pélvico à cena. Quando ela ouviu mais movimento pélvico, o quê? Mas o quê? Mas... Opa, são cenas engraçadas. Cenas engraçadas. Mas a cena correu bem, não ferimos a sensibilidade de ninguém, correu normalmente. Essas coisas engraçadas que acontecem. E é normal, as pessoas, pronto, têm uma certa... se bem que um ator tem que pôr o seu... assim, o que é púdico quando estás a representar? Quando estás a representar, estás em personagem. Não é? Não vais pensar, isto não... Não, o que é que a personagem fazia se estivesse no teu lugar? Lá está a verdade que eu te estava a dizer. Tens que fazer com verdade. Não é fingir, não é? O que é que a personagem fazia? Como é que a personagem fazia isto? Não é? Portanto, não é tu dizer, não, isto, a minha educação e a minha cultura, não vou fazer isto porque parece, porque não sei o quê. Não, é a personagem. E já houve atores que foram abordados pela direção de atores e disseram, tu és um ator, tens que fazer isto. A tua personagem fazia isto assim. A tua personagem, não és tu. Portanto, não, ok? É a personagem. Tens que dar verdade à personagem, porque esta personagem fazia as coisas desta maneira e não desta maneira. Desta maneira fazias tu. Tens as tuas crenças, a tua cultura, a tua educação. Bem, esta personagem tem que fazer as coisas assim para ser credível. E não de outra maneira. Portanto, foi isso que aconteceu, que eu presenciei. Portanto, é como disse, olha, cenas divertidas, outras um bocadinho mais sérias, enfim. Foi. Mas até isso isso faz parte de um bom ator, né? Saber nesses momentos conseguir perceber que uma coisa às vezes são as crenças como pessoa, outra coisa é aquilo que a personagem tem que fazer. Que a personagem tem que fazer, sim. Rui, mensagens que costumas receber com alguma frequência, perguntas, sei que tens também estado a divulgar muito agora as formações, que estás muito ativo nessa vertente. Há assim mensagens ou questões mais frequentes que costumas receber nas redes sociais? Eu acho que há muita gente a querer ser famosa, sabes? E perguntar como é que eu posso para fazer e não sei o quê e tal. Ou seja, é o ser famoso. Percebes? Não é o... Mas o que é que gostas de fazer afinal? O que é que queres fazer? O que é que gostas de fazer? Gostas de representar? Gostas de apresentar? Gostas de comunicar? Gostas de fazer o quê? O que é que tu gostas de fazer? E não chegas a perceber muito bem que essas pessoas não têm... querem ser famosas, estás a ver? Isso é tão superficial. É superficial, querer ser famoso, não é? Depois é perverso. Ser famoso porquê? Pode ser famoso pelas piores razões. Mas será que pelas piores razões tu queres ser famoso? Estás a perceber? Se te dessem, ok, tens aqui, tu vais ser famoso, mas vais ser famoso pelas piores razões. Queres ser famoso? E o mais estranho é que há pessoas que se calhar aceitavam, estás a perceber? Sim, desde que eu seja famoso, pode ser por aí, tudo bem. Pronto. Tens o caso, um bocadinho do exemplo dos reality shows, as pessoas, aquilo, vou-te ser muito sincero, aquilo não é pelo dinheiro, aquilo é as pessoas que querem protagonismo, que a maioria delas quer ser conhecido, quer ser famoso. Vai para o programa para ser conhecido. Percebes? Não é tanto pelo dinheiro.
Se o dinheiro, pronto, o dinheiro é um... Ok, É um extra. É um extra. Mas é para serem conhecidos. Eu vou para o programa, vou aparecer na televisão e não sei o quê, vou ser famoso. Percebes? É pouco. É pequenino. Eu acho que muitas vezes temos que pensar o que é que nós... O ser famoso muitas vezes vem do que é que nós temos para servir e servir a muita gente. Porque quando nós temos... E isto até podemos ir para o reality show, podemos ir para quem começou do nada sem catapultas na televisão, digamos assim. Há alguns exemplos, até pessoas que foram a reality shows, que continuam ainda hoje em dia a ter bastante protagonismo. Porquê? Porque entregam muito conteúdo. Ou porque são cozinheiros de sucesso, ou porque são treinadores de sucesso, ou porque são... Enfim, estou a falar de áreas que eu conheço um bocadinho melhor. Agora, quando vão para esses programas, isto é a minha forma de ver, simplesmente porque quer ser famoso, e até entram no programa, têm um boom e depois desaparecem e nunca mais vou falar deles. Por isso eu acho que nós, o querer ser famoso, se ficarmos só agarrados a essa premissa, nós vamos estar a construir algo muito superficial e efêmero. Quando nós queremos, ok, até tenho algo que sei que posso partilhar com o mundo, que posso ajudar, que posso inspirar outras pessoas, e quando a fama advém disso, aí sim, seja qual for a motivação, mas há algo para servir os outros, para acrescentar aos outros, e a fama advém daí, eu acho que aí sim estamos a partir de um pressuposto certo, e um pressuposto que nos vai fazer poder perdurar no tempo com aquilo que nós somos diferenciadores, que somos únicos. Sim. E acho que é isto que muitas vezes o pessoal não percebe bem a diferença. Ser famoso pelo quê? O que é que tu tens para entregar às massas? Porque é que as pessoas te querem seguir? Não é? E tens de ter algo diferente, porque se for simplesmente porque entraste num programa de televisão, vão-te seguir durante aquele período, depois vai acabar o programa e nunca mais vou falar. É o chamado 5 minutos de fama. Em relação, exato, 5 minutos, que agora não são 5 minutos, agora são 5 segundos. Pois. E não são 5, são 15. Tá? É os teus 15 minutos de fama, que agora não são 15 minutos, agora são 15 segundos. A fama de antigamente não é a mesma fama que agora. A fama de agora é muito rápida. Tu apareces, fazes qualquer coisa, não sei o quê, no outro ano já ninguém se lembra de ti. Percebes? Por haver talvez muita coisa a acontecer. Muita coisa a acontecer, muita gente a aparecer e a desaparecer. É tudo muita assim, gente, sabe? nas redes sociais, uns na televisão, nas redes, outros no... Aparecem, têm, não sei o quê, desaparecem. Assim como apareceram, desaparecem. A fama antigamente, apresentadores de televisão, os atores, era diferente, sabes? Os jogadores de futebol tinham, tal, era diferente. Até porque, pronto, os meios antigamente também eram tinhas só um canal, por exemplo, televisão. O Festival da Canção antigamente era o evento do ano. O Festival da Canção era o evento do ano, não é? Hoje em dia a fama é diferente. Como há tantos meios de divulgação, redes sociais, canais de televisão, tens em Barda, tens uma série de canais, tens os TikToks da vida, os Instagrams, os Facebooks, não sei o quê, toda a gente andar à procura de protagonismo. Porque, no fundo, é verdade, o ser humano, em geral, inconscientemente anda sempre à procura de protagonismo. Os Facebooks, por exemplo, tu vais lá tal, não põe a imagem, mas depois põe um texto a dizer o outro escreveu não sei o quê, o outro escreve não sei o quê, a contradizer o outro. Aquilo é necessidade de protagonismo. Eles não põem lá a fotografia deles. Mas o facto de põem lá aquele texto, percebes? É a necessidade de afirmação que o ser humano tem. Que é uma espécie de vaidade. Ele é vaidoso, põe fotografias e não sei o quê. Não, há vários tipos de vaidade. A vaidade intelectual, por exemplo. Que eu sou mais inteligente do que tu, eu percebo mais deste assunto que tu. Portanto, eu vou pôr um texto a contradizer aquilo que tu disseste e vou fundamentá-lo e vou explicar porquê e não sei o quê e vou-te chamar estúpido. Porque eu é que sou esperto, percebes? Isso é vaidade. É vaidade intelectual. Estão-me a fazer entender? Sim. Às vezes, sim, há várias formas de... É vaidade intelectual, aquele tipo é um narcisista que põe fotografias dele no Instagram, está cheio, porque é que não há uma fotografia dele com uma paisagem, ele tem que aparecer sempre em todas e não sei o quê, papapá. E depois, se calhar, esse tipo vai para o Facebook comentar, vê e está sempre a desancar nos comentários dos outros e dizer não, porque não sei o quê, eu é que sei e tal, porque isto é assim, não quer dizer que ele não tenha razão. Percebes? Mas é a necessidade que ele tem de se afirmar perante os outros, de invalidar o argumento do outro e construir um argumento por cima desse, que é para ter likes e, não, afinal ele é que tem razão, e não sei o quê. A pessoa fica
Eu é que sou, eu é que sei, minha cabeça e tal, aqui e tal. Estás a perceber? Aquela vaidadezinha, aquela procura de protagonismo que nós temos, esta necessidade que nós temos de ter protagonismo na vida, percebes? Há várias formas, né? Aliás, o reconhecimento, o protagonismo é uma das necessidades humanas, pois cada um tem a sua forma de o expressar. E lá está, uns através de, muitas vezes, talvez, de terem que aparecer sempre, através de tal vaidade intelectual, não é? E é uma forma interessante de ver isso, porque realmente há pessoas que não gostam ou não parecem imagens, vídeos, mas a forma de aparecer é outra. No fundo, toda a gente, quando vamos a ver bem, tem lá isto, mas depois é perceber como é que se expressa em cada pessoa. E isso é curioso. Rui, estamos a chegar ao final da nossa conversa. Eu não sei que era... E foi uma conversa de 1h20, pelo menos. Foi uma boa conversa. O tempo passou rápido, não é? E como tomaste o Marcelo ainda está acordado? É verdade, sim, senhor. Ainda está acordado. Eu estava ali às cabeçadas, mas... Pronto, Marcelo, em tua defesa, estava a brincar. E como, Rui, tu arrancaste logo aqui a falar do Pump Addicted, o teu ginásio de elite do Montijo, ficou a faltar só fazer aqui referência a um dos nossos parceiros que tem apoiado o crescimento deste podcast, que é também a Prozis. E vocês já sabem que, lá está, com o cupom PUMPADDICTED podem beneficiar de um desconto e muitas ofertas nas vossas compras no site da Prozis. Agora, um outro parceiro que gosta muito de trazer sorrisos aos nossos convidados, e para isso vai entrar em ação aqui o Marcelo. Sempre aquele momento de suspense, que enquanto estamos neste momento de suspense, vocês já estão a meter like, já estão a subscrever, a ativar o sininho e a pensar em quem é que vão partilhar, ou com quem é que vão partilhar este episódio. Obrigado. Sério. A Flores no Cais, que faz questão muito obrigado, de deixar aqui esta lembrança. Muito obrigado. Sabe o que é que eu vou fazer? Vou chegar a casa e vou dizer, comprei para ti, meu amor. Não, estou a brincar. Era incapaz de fazer uma coisa dessas. É assim, não ias ser o primeiro. Só que depois, às vezes, sai o tiro pela culatra. Que é, por algum motivo, o meu amor vai a ver o podcast e descobre... Olha, mas sem fazer publicidade, não vou dizer. Mas é onde eu compro as minhas. Mas podes fazer publicidade, porque é nosso parceiro. Eu compro, não estou a fazer, juro que eu compro as minhas flores. Eu gosto de comprar flores para a minha mulher. Adoro comprar flores. E compro sempre as flores na Flores do Cais, que é no Centro Comercial do Montijo. Okay? É logo a primeira loja à entrada. Passam ao lado das escadas do lado esquerdo, logo em frente, Flores do Cais. Simpáticos. Portanto, é lá que eu compro as minhas flores. Muito bem. Temos no Fórum Montijo, Almada. No Fórum Almada. Temos também uma loja em Lisboa. É uma questão de procurarem na net a nossa localização de Lisboa. E também aqui falta. E no Cais do Seixalinho. Para quem não estiver em nenhum destes sítios ou próximo, podem fazer as encomendas online em floresnocais.pt e surpreender as pessoas que vocês mais gostam, porque nós também entregamos para surpreender precisamente os vossos entes queridos. Rui, como é que as pessoas te podem seguir e acompanhar a tua jornada? Através do meu Instagram, da minha conta de Instagram, podem acompanhar e podem saber o que é que eu ando a fazer e essas... O Instagram, Facebook, a minha conta de Facebook não funciona, já não funciona há algum tempo. E pronto, o que é que eu posso dizer? Espero que tenham gostado da nossa conversa. David é um excelente host, anfitrião, e sigam o Conversas Elite. Obrigado, Rui, e os meus sucessos. O pessoal que fica atento aqui agora aos próximos passos do Sérgio, do Inspector Max. Mas é verdade, há bocado em off falávamos que realmente essa já passou quantos anos? 20 anos, foi logo dos teus primeiros papéis e essa fica. 20 anos depois, ainda há bocado te dizia, quando me lembrei das novelas, nós sabemos que já fizeste várias novelas, mas aquele nome que fica é do Inspector Max. São 20 anos a passar em televisão, sabes? E pronto. Muita coisa. Conversas da Elite com Rui Santos. Contam connosco. Contamos convosco.